Chega mais, torcida gloriosa, torcedor do Botafogo ligado aqui no nosso plantão glorioso, quase um pré-jogo também de Botafogo e Náutico, que tem novidades hoje para você que é torcedor do Botafogo, tem novidade hoje na escalação do Botafogo e novidades também acerca do ato trabalhista, galera. Bom, primeiro vamos falar de coisa boa, vamos falar de jogo do Botafogo. Hoje tem final do Sub-20 contra o Curitiba, no estádio Raulino de Oliveira, estádio da Cidadania. E tem 4 horas, Náutico e Botafogo valendo ali. Eu ia falar valendo a permanência no G4, mas na verdade o Botafogo termina essa quinta rodada automaticamente no G4. Tá certo, galera? Por quê? Por conta dos resultados desta rodada, né, algumas equipes que poderiam ultrapassar o Botafogo não venceram, empataram, perderam, enfim. Então o Botafogo tem garantida a permanência pelo menos por mais uma rodada no G4. A grande questão, galera, é que o Botafogo não joga contra o CSA no meio de semana. Uma pena esse jogo ter sido adiado, uma pena mesmo, né? Mas a questão logística, o Botafogo que pediu o adiamento por uma questão logística, já está no Nordeste, voltar para o Rio, para ter que viajar para Volta Redonda, para depois voltar para o Nordeste para pegar o Sampaio Corrêa. Então a CBF concedeu, haja vista ter concedido para outras equipes que perderam seus estádios para a Copa América. Mas seria muito bom pegar o CSA nessa fase. O CSA está lá na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado. Seria importantíssimo que o Botafogo pudesse somar 3 pontos nessa quarta-feira. Por quê, galera? Porque se o Botafogo não vencer o Náutico hoje, provavelmente o Botafogo sai do G4, tá? Até porque tem muitas equipes com 6 pontos, 5 pontos, 7 pontos, 8 pontos, que é a pontuação do Botafogo. Então, essas equipes vão se enfrentar na sexta rodada. O Botafogo vai ficar sem jogar. Então, se o Botafogo não bater o Náutico hoje, provavelmente sai do G4, né? Então, a ideia é que o Botafogo parta para cima, vença, se imponha. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo agora, galera. Náutico e Botafogo. Bom, Hélio dos Anjos é o treinador do Náutico. O Náutico vem embaladíssimo, né? Vem de uma campanha no ano passado, quase caiu para a terceira divisão. Chegou o Hélio dos Anjos, deu jeito na casa. O Náutico embalou. Desde o ano passado, o Náutico não está perdendo na sua casa, nos aflitos, tá certo? Esse ano ainda não perdeu. Foi campeão contra o Sport nos aflitos, o que não acontecia há décadas, né? E tá embalado. São 4 jogos, 4 vitórias, certo? Vai pegar um Botafogo que não tem 4 jogos, 4 vitórias, mas que também está invicto e vem conseguindo manter aí um padrão de jogo, né? A questão é que o Botafogo não vai repetir a sua escalação por conta da ausência do Ronald. Ontem eu disse que essa ausência era provável. Hoje essa ausência é quase certa, né? Até por conta de um protocolo, né, de concussão, para evitar uma concussão, como foi um choque de cabeça, é isso? Então, faz parte aí de vamos prevenir, né, de uma prevenção para que o Ronald não sofra algo além daquilo que já está sofrendo, tá certo? Está em tratamento, está bem, mas é melhor prevenir do que remediar. Então, o Chamusca tem 2 possibilidades de escalação desse time. A primeira é simplesmente a alteração de Ronald pelo Varley com a entrada de Daniel Borges na lateral direita. Então Douglas Borges, Daniel Borges, Canu, Gilvan e PV, Oyama, Pedro Castro, Marco Antônio, Chay, Varley e Rafael Navarro. A outra, e é bem provável, é bem possível, tá, galera? A entrada do Guilherme Santos. O Guilherme Santos entrando numa ponta, tá? Agora ele vai ter que deslocar o Chay. Isso aí eu já não acho legal, tá? Então o Guilherme Santos, ou ele joga com o Guilherme Santos no meio, Marco Antônio numa ponta, Chay na outra e Navarro, e o meio campo ali com Oyama, Pedro Castro e Guilherme Santos, né? É uma possibilidade também. Ou ele desloca o Chay de lado, joga o Guilherme Santos na ponta esquerda e mantém ali o meio campo com Oyama, Pedro Castro e Marco Antônio. São possibilidades. Minha opinião, galera, minha opinião. O Botafogo, Chamusca, ele tem que continuar trabalhando com aquilo que vem dando certo, né? Afinal de contas, são 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, o Botafogo ainda não perdeu, vem somando pontos todos os jogos. E o que acontece quando o Ronald sai? Entra o Daniel Borges, avança o Varley. Joga rasteiro, Chamusca, faz isso.
já vem fazendo, então continua fazendo. Até porque dessa forma você não tem nenhum jogador improvisado, né? O Varley vinha jogando improvisado na lateral direita, mas vinha jogando bem, fazendo uma boa dobradinha com o Ronald, ok. Dessa forma, o Daniel Borges, que é lateral, precisa provar que pode ser titular, né? Ele veio com uma expectativa alta pela bola que jogou no Campeonato Paulista, pelo Mirassol, e, obviamente, o Varley, que é daquela posição. Uma outra alternativa que eu acho que não vai rolar é a entrada do Diego Gonçalves, né? Diego Gonçalves está ainda sem ritmo de jogo, precisa pegar entrosamento e tal. Ele é um ponta de ofício, poderia ser deslocado para substituir o Ronald, mas sinceramente, galera, isso não vai acontecer. Eu acho que o Chamusca precisa começar com a formação que ele tem terminado a maioria dos jogos, né? Quando o Ronald sai, entra o Varley, entra um lateral de ofício e tá tudo certo, ok? Então o Botafogo precisa ter muita atenção nesse jogo contra o Náutico. Não pode errar em substituições, Chamusca. Os jogadores não podem dar espaço, porque o Náutico tem um meia, que é um meia de ofício, que aliás foi o sonho do Botafogo, né? O Jean Carlos, que ele tá num momento mágico, né? Desde o ano passado, o Jean Carlos vive um excelente momento. E ele é o articulador desse time do Náutico, né? De todos os gols, 50% saem de passes do Jean Carlos. E é bom a gente destacar também o papel do Vinícius e do Chiesa, galera. Chiesa, esse cara que passou por aqui nas temporadas 2018, 2019, até participou do título carioca do Botafogo em 2018, mas não deixa saudades, né? Mas lá no Náutico tá funcionando, por enquanto. Tá? Quando acabar a bateria, aí a gente não sabe, né? Mas é importante que o Botafogo consiga neutralizar esses três jogadores, Vinícius, Chiesa e Jean Carlos. Torcer para que o Oyama continue fazendo uma grande partida, um grande campeonato, né? E torcer para que o Botafogo tenha um ataque cirúrgico. O Botafogo precisa ser cirúrgico. Esse time do Náutico ele é muito bom, ele tem feito boas campanhas, mas ele tem pontos fracos também, tá? O setor mais inseguro do Náutico é a sua zaga, como era do Remo, né? A gente via falando, o Remo é um time muito bom e tal, mas a jogada aérea contra o Remo é quase gol certo, né? Então o Botafogo pode explorar isso, essa insegurança da zaga do Náutico, apesar de nos últimos jogos ter tomado apenas um gol. Da mesma forma a zaga do Botafogo, a gente fala nos últimos 8 jogos tomou 2 gols, pronto, tomou 2 gols do Londrina, enfim, então isso aí não tem nada a ver, a zaga do Náutico vem num bom momento, mas tem as suas fragilidades também, tá certo? Bom, galera, uma coisa importante que o Botafogo precisa ter em mente nessa partida contra o Náutico, além do que eu falei, né, não pode errar, essas coisas todas, o Chamusca precisa entender que entre Náutico e Botafogo, apesar de o Náutico ter 12 pontos e o Botafogo 8, o Botafogo é muito maior do que o Náutico. E o Botafogo tem time para fazer frente, para enfrentar mesmo. Para jogar não é de igual para igual, não. Para ganhar do Náutico. Tem essa, o Náutico é um super time. Porra, galera, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, estamos falando aqui de Botafogo e Náutico. Analisa o time do Botafogo e analisa o time do Náutico. O Botafogo tem time para chegar lá e ganhar do Náutico. E é isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. Se nós estivéssemos numa fase igual a do Cruzeiro, né, aí camisa, isso aqui não adianta nada. Mas nós temos jogadores que podem decidir. Esses jogadores não podem se esconder. Então é importante que todo mundo tenha noção de que o empate com Londrina foi uma péssima oportunidade que o Botafogo teve de... Aliás, foi uma ótima oportunidade que o Botafogo deixou de conquistar 2 pontos. Então foi um péssimo resultado. Foi um péssimo resultado. Em termos de tabela, foi bom porque somamos pontos. Mas em termos de rendimento, você jogar com uma equipe que está na zona de rebaixamento, você largou 2 pontos lá. Isso obriga o Botafogo a ganhar do Náutico hoje. E ganhar com inteligência. Para ganhar com inteligência, não precisa estar sufocando o tempo inteiro. Né? Aliás, eu quero fazer uma análise da rodada. Né? O Vasco jogando mal contra o CRB. Ganhou, o Vasco fez 1-0, tomou 2 bolas na trave. O CRB estava jogando melhor do que o Vasco. O Vasco foi lá, matou o jogo, depois fez mais um gol lá de lambuja. Mas um placar que não mostra o jogo. Tá? O Vasco continua mal, rendimento ruim, mas venceu. É isso que precisa acontecer. O Botafogo não precisa jogar bem todas as partidas, mas precisa ser cirúrgico, efetivo. Tá certo? Outro resultado ruim para o Botafogo foi a vitória do Operário para cima do Cruzeiro. O Botafogo então cai para a 4ª colocação. Nessa rodada, o Botafogo não sai da 4ª colocação, mas como tem um jogo adiado de quarta-feira, se não vencer hoje, será ultrapassado e aí sairá do G4, certo? Vai pegar o Sampaio Corrêa tendo que ganhar no domingo, certo?
Então, vitória do Operário para cima do Cruzeiro, não foi boa para o Botafogo, né? O Guarani venceu a Ponte Preta, o resultado também não foi bom, porque o Guarani encostou, né? Se aproximou ali do bloco, igualou o Botafogo em pontos. Resultado bom para o Botafogo foi a derrota do Goiás. O Brasil de Pelotas bateu 2-1 o Goiás. O resultado que embolou foi Sampaio Corrêa 3, Confiança 1. Ou seja, Sampaio Corrêa tem 8 pontos, Botafogo por enquanto tem 8 pontos. Se o Botafogo não vencer o Náutico, o confronto com o Sampaio Corrêa vai ser por posição. Tá? Isso se o Sampaio Corrêa não vencer no meio de semana. Então veja a importância, galera, dessa vitória do Botafogo hoje contra o Náutico. Somar pontos é importante? Um empate lá é ruim? Não, um empate lá não é ruim. Tá? Mas o Botafogo precisa ter em mente que tem que ganhar dessas equipes. O Botafogo é sempre favorito jogando nessa Série B. Ok? Então que o Chamusca possa entender a grandeza desse clube e entender que o Botafogo tem peças para vencer essa partida contra o Náutico com inteligência, tá certo? Galera, ato trabalhista, o Botafogo teve julgado aí o seu recurso e a justiça negou, mais uma vez, a volta do Botafogo ao ato trabalhista. Cabe recurso? Cabe. O Botafogo deve entrar com esse recurso já na próxima semana, tem um prazo. O Botafogo deve entrar aí nessa próxima semana com um recurso para a instância superior para reanálise do retorno ao ato trabalhista. Enquanto isso, a gente fica no aguardo da aprovação, da votação, né? Aliás, a votação já foi feita no Senado, agora é a aprovação na Câmara para a sanção do presidente da República para que o Botafogo possa tocar o projeto de clube empresa com o amparo de uma lei. Certo, galera? Bom, fico por aqui. Esse pré-jogo rapidinho para vocês aí, animando um pouquinho o nosso domingo. 4 horas é fogão. 3 horas também, né, produção? Agora deu branco aqui. Antes um pouquinho, tem o Sub-20. Esperamos sermos campeões. Afinal de contas, o Botafogo merece. Como disse meu amigo Jader, tá sempre lutando para ser campeão em todas as modalidades, tá certo, né? Então a gente torce pro Fogão ser campeão no Sub-20, mas principalmente pelos 3 pontos contra o Náutico no estado dos aflitos. Galera, fico por aqui, aquele grande abraço e saudações alvinegras.